falando sobre um tema incrível agora e muito prático nas nossas relações íntimas. O amor infantil versus o amor maduro. O ego infantil versus o ego maduro. Vamos falar de características sobre cada uma dessas camadas da nossa personalidade, como elas interagem e o que elas criam dentro da nossa relação. Vamos compreender um pouquinho o nosso ego infantil. Todos nós temos dentro do nosso psiquismo aspectos que não amadureceram com o tempo, que permaneceram inseguros, que permaneceram carentes, que permaneceram exigentes, que permaneceram sem a plenitude de uma necessidade real que não foi dada na infância. Ou seja, um aspecto que permanece naquela dor, naquela falta que teve. O ego infantil, ele se estrutura numa falta, em algo que não foi planificado para a criança. Por exemplo, as necessidades de uma criança: atenção, nutrição, bons sentimentos, apreciação da sua singularidade, proteção. Quando a criança não recebe essas necessidades básicas, ela fica com uma dor, ela fica com uma falta. E ela leva para a vida adulta e para o relacionamento íntimo essa falta. A essa ferida, essa dor, essa necessidade não preenchida, ela carrega junto com ela, então, crenças. Ela carrega junto com elas, inclusive, dores, negatividades, raiva, defesas. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A base do ego infantil é uma base, primeiro, dramática. Segundo, ela é uma base desproporcional. Ela é uma base reativa. E ela é modelada sob a crença do tudo ou nada. Ganhar ou perder, vida ou morte. Toda vez dentro do seu relacionamento que você entrar naquela discussão do vida ou morte, tudo ou nada, continua ou termina, ou é assim ou eu vou embora, toda vez que você entra nesse draminha, você está em reação desproporcional, ou seja, você está no ego infantil. O ego adulto, por um outro lado, o ego maduro, o eu consciente, ele tem a qualidade e a capacidade de escolher e de ter uma postura solucional. Então o ego adulto, ele olha a realidade objetiva e ele busca uma solução. O ego infantil, ele olha a realidade objetiva e reage desproporcionalmente. Ele não quer resolver, ele quer reagir, ele quer fazer uma novela, ele quer ver sangue na mesa. O ego adulto não. O ego adulto quer solucionar. Então a criança ferida, ela reage por motivos pequenos. Todo mundo aqui já deve ter vivido brigas homéricas com motivos desnecessários, pequenininhos. Porque o paradigma do psiquismo da criança infantil é tudo ou nada, vida ou morte, ou é do meu jeito, no meu tempo, ou nada. Outra característica do ego infantil, ele se sustenta na falta. Ele carrega necessidades falsas, principalmente, necessidades narcisistas, que não são necessidades reais que a vida precisa. A vida precisa de oxigênio, em primeiro lugar, eu sempre digo isso. Tirando isso, já entramos bastante num nível de necessidades secundárias. O ego infantil carrega muitas necessidades falsas e exige que o outro cumpra e obedeça e me dê exatamente aquilo que eu quero agora. Satisfaça meu desejo, senão eu vou embora, eu me retiro, eu fico triste, eu te puno, eu não transo com você, eu não te dou dinheiro. A vingança da criança ferida.
quanto mais essa criança, esse ego infantil, ele está inconsciente, lembramos da lei do psiquismo, primeira lei de todas, o oculto governa. Tudo aquilo que eu não conheço, eu não tenho capacidade de escolher, de direcionar. Eu só direciono, eu só escolho, eu só me torno uma autoridade, eu só gerencio o pratinho que eu conheço. Se aquele pratinho está sozinho ali, escondido, eu não sei nem que ele existe, quando ele aparece, quando ele gira, eu não tenho como segurar ele e dar uma direção para ele. Isso significa que nós temos que desenvolver, todos nós, a qualidade de consciência em relação à nossa criança ferida, ao nosso ego infantil. Por quê? Porque o ego infantil vai buscar na relação a satisfação das suas necessidades falsas e infantis. Ele vai trazer o paradigma do vida ou morte, do tudo ou nada para a relação íntima, vai reagir desproporcionalmente, vai atacar o parceiro, a parceira, por muito pouco e vai desgastar a relação. Eu sempre digo para os meus pacientes e alunos que nós precisamos aprender a poupar as nossas emoções, as nossas qualidades, o prazer, o afeto, para os grandes desafios que a relação íntima traz. Se a gente vai gastando nossa poupança emocional com macaquinhos, quando vem os King Kongs, a gente não tem estrutura para ultrapassar. E a criança ferida, o ego infantil, ele gasta a poupança emocional com qualquer coisa que apareça. A relação vai ficando desgastada, porque aquelas gotinhas vão criando uma tempestade num copo d'água. Por isso é necessário cuidar da criança ferida, acolher essa criança, esse ego infantil, compreender quais são as necessidades, o que ficou, o que faltou para a minha criança, buscar preencher essas necessidades para que elas não apareçam na relação afetiva, na cobrança com o outro, na desproporção emocional com o outro. Quem vai satisfazer suas necessidades reais é você. Um adulto sempre se autorresponsabiliza por nutrir suas próprias necessidades reais. A criança sempre dá a responsabilidade para o outro. Segunda chave importante, precisamos ganhar a liberdade de sentir nossas emoções imaturas dentro do relacionamento, mas principalmente ganhar a responsabilidade de agir. Porque todos nós carregamos sentimentos imaturos. Todos nós carregaremos ainda por um bom tempo esse ego infantil. Se nós dermos a liberdade para sentirmos essas emoções e com amor, devagarinho, transformar essas dores em amor, e ao mesmo tempo, se nós cuidarmos da nossa ação, das nossas escolhas no relacionamento com responsabilidade, nós vamos com certeza conseguir criar mais harmonia e tocar o nosso relacionamento em frente com muita paz.